Olá, mais um Quintas Automotivas no ar. Estou hoje aqui com Maurício Pimenta, no laboratório de diesel. Esse aqui está sob o comando do Maurício, diesel na veia, sempre falamos. E o tema de hoje é essa fumaça branca daqueles veículos a diesel que aparecem aí, principalmente aqueles veículos que ainda utilizam sistema mecânico, né? E conhecer um pouco por que acontece isso, por que a gente vê esses veículos com essa fumaça branca que inclusive ela irrita, né, os olhos e tudo quando a gente está perto desse tipo de formação. É algum processo de combustão que não está acontecendo corretamente, né? Exatamente, Diego. Significa que a queima propriamente dita do combustível dentro da câmara de combustão não está acontecendo. Ou seja, a fumaça branca é um sinal para nós de que existe uma irregularidade no sistema. E essa irregularidade pode vir de vários fatores. Um deles poderia ser a pressão de abertura dos nossos injetores. Ou seja, um bico com a pressão errada, mal calibrado, poderia interferir nessa fumaça branca. Seria um dos fatores, tá? Ok. Pressão errada, mal calibrada, aí você já trouxe informações implícitas, né? Quer dizer que o bico injetor tem uma pressão de trabalho. Exatamente. O nosso injetor, ele é um componente mecânico. Ou seja, o meu bico injetor está montado dentro de um conjunto que nós chamamos de porta-injetor. Então, ele sozinho, o bico não faz nada, ele precisa do auxílio do injetor. Esse injetor é constituído de uma haste, a mola e o bico. Significa que esta mola, ela faz objeção à abertura do bico. Okay. É através da mola que nós vamos regular a pressão de abertura. Ou seja, essa tensão. A tensão da mola. Okay. Porém, com o passar dos quilômetros rodados, do dia a dia do uso do veículo, a mola vai cedendo, ou seja, a tensão da mola vai diminuindo. Consequentemente, a pressão de injeção vai ficando alterada, vai antecipando a injeção. Se eu tenho uma injeção adiantada, esta queima já não se forma mais desse jeito que nós estamos vendo. Peraí, porque aí eu gostei de um conceito bem importante. Quer dizer que a pressão de injeção, ou seja, a regulagem do injetor, a tensão dessa mola, acaba tendo um efeito com o momento da injeção? Sim, porque a bomba injetora está mandando o combustível no momento exato. Mas é uma questão lá da bomba. Porém, o bico, ele depende da abertura da injeção, o início, o momento em que o diesel chega propriamente dito dentro da câmara, depende da tensão da mola. A tensão da mola muito alta retarda a injeção. A pressão da mola muito baixa antecipa a injeção. É como se eu conseguisse mexer no ponto. Exatamente. Caramba, que legal. E isso, à medida que o veículo vai trabalhando, com os quilômetros que ele vai adicionando no dia a dia, vai fazendo com que a tensão da mola diminua. Okay. E há um outro agravante. Se a mola cai a pressão, a injeção é adiantada. Porém, quem fecha o bico? Quando é que termina a injeção? É a própria tensão da mola. Essa força que se contrapõe de novo. E quando a bomba injetora parar de bombear combustível, a mola do bico vai fazer o fechamento. Então eu tenho um momento que a injeção inicia e um momento que a injeção termina, comandada pela pressão da mola. Se a mola está mais fraca, está com a tensão mais baixa, a minha injeção vai ficar mais longa. Consequentemente, o meu veículo passa a ter um consumo maior e apresentar os sinais de fumaça preta também. Tem mais um agravante agora aí. Mas aí, se a gente fizesse uma analogia com o que você está falando, se fosse isso, tipo como se fosse um injetor eletrônico, seria o tempo de injeção. O tempo de injeção, exatamente. Caraca, então consegue modificar o tempo de injeção conforme varia essa tensão da mola. Desse jeito que funciona. Será que todo mundo sabia disso? E que levava isso em consideração? Dentro do nosso dia a dia, a nossa equipe técnica que está no mercado, que já passou pelos nossos treinamentos, teve a oportunidade de adquirir esse tipo de conhecimento. Porém, é muito comum as pessoas acharem que o bico só injeta. Não. Eu tenho aqui um conjunto que tem que trabalhar em harmonia.
né? Se nós olharmos para uma posição aqui detalhada, nós vamos ver que nas fases de trabalho do motor, ou seja, admissão, compressão, expansão e escape, a fase em que nós estamos falando é a fase da compressão. Porque o ar foi admitido, quando o pistão sobe, que fechou as válvulas, ele passa a comprimir o ar. E esse ar, ao ser comprimido, ele vai aquecer, vai adquirir uma temperatura muito alta. Eu preciso de ter um tempo exato de colocar esse diesel injetado aí dentro, para que dê tempo do diesel sair do estado líquido para vapor e iniciar a combustão propriamente dita. Se eu tenho um bico que a minha injeção, ou seja, a minha mola está com a tensão baixa, ele vai chegar antecipado. E um bico que injeta antecipado, ele causa o quê? Um possível freio motor, ele tira a velocidade de subida do pistão, ou retarda a fase de aquecimento, comprometendo o tempo de queima. E a temperatura propriamente. A temperatura muda e o tempo de queima também. Sem contar que eu estou colocando um volume maior do que a quantidade de ar que está lá para queimar. Essa é a consequência inicial que eu tenho de uma fumaça branca e possivelmente uma fumaça preta em acelerações mais elevadas. Por uma simples regulagem, né? Simples não é tão simples, né? É uma baita regulagem. Eu preciso dessa regulagem. Eu preciso que a pessoa que trabalha com os injetores tenha o conhecimento necessário para manter isso bem calibrado. Não adianta eu deixar uma bomba 100% calibrada. Se quem fizer a calibração do injetor não ajustar isso corretamente, mata o trabalho de toda uma equipe. Sem dúvida. A conscientização da calibração do injetor é muito importante. Não é para menos. E me fala outra coisa, porque aí falamos do tempo, né, dos momentos da injeção. Mas se a gente variar a pressão de injeção, com certeza que aquele ângulo e aquela projeção também vai ter uma... Quando o diesel vai sair pelos furos aqui que serão injetados, conforme foi mostrado na foto anterior, observa que eu tenho vários jatos saindo daqui por esse furo. Sim. Se eu tenho uma pressão de mola baixa, a tensão da mola está baixa, eu tenho maior facilidade de saída do óleo. Então, vamos dizer que a granulação, o tamanho das gotinhas de diesel vão ficar maiores. Aquele spray, né? Se o spray fica mais granulado, fica com uma injeção mais dura, mais aberta, ele não consegue combinar rapidamente com o ar. Se misturar as moléculas... Não dá tempo da queima acontecer. Se não dá tempo da queima acontecer, ela vai se propagar para onde? Ela vai no tempo de abertura do meu motor, ou seja, passou a fase de compressão e trabalho, eu vou ter o quê? Fumaça saindo lá de diesel mal queimado. Então esse diesel que eu não consegui queimar aqui, vai sair em forma de vapor e encontrar ar fresco. O diesel quente com ar fresco sem temperatura, tá aí a sua fumaça branca. Muito bom. Ó, pessoal, não sei se vocês repararam, até o título que está esse slide, isso aqui é um spoiler, nós estamos roubando um pouquinho, eu entrei aqui no curso que o Maurício está fazendo especificamente para manutenção de injetores. Perfeito. Eu tenho aqui no aparelho que eu posso demonstrar para vocês. Vamos roubar um pouco mais. Vamos roubar um pouco mais. Então. Pode demonstrar para vocês. Temos aqui um bico instalado no nosso aparelho de teste de injetores. E nós vamos comprovar agora a pressão que está esse bico.Esse bico é um bico usado, foi retirado de um veículo, inclusive. Ok. Um dos nossos motores de teste aqui do treinamento. Você já tem os dados de a pressão que ele trabalha? Essa pressão de abertura desse bico é para 210 bar. Ok. Então eu vou agora acionar, vou abrir um quarto relógio e vou acionar a alavanca. Observa que o ponteiro começa a subir e quando ele atinge a pressão máxima, ele tem uma queda. Olha lá. Abriu aí, venceu a mola. Esse momento significa que a força da pressão hidráulica que eu mandei venceu a força da mola. Está combinando com um pequeno jato que está saindo lá dentro. Olhe lá para você ver. Eu consigo ver aí. Dá uma pequena... um início de injeção. E a pressão? Eu estou meio de lado aqui, não consigo ver. Como essa pressão aqui está dando 180 bar. Mas você falou 210. Se é 210 bar, eu estou com 30 bar a menos. 30 bar a menos de pressão significa que eu estou adiantando e muito a minha injeção no veículo.
Então, o que esse camarada vai reclamar? Que o veículo faz um pouco de fumaça branca de manhã, mas consome muito, mas não mexe na regulagem, porque ele anda demais. Por que ele anda demais? Porque ele está rico em combustível. Abre mais cedo, fecha mais tarde. Parte daquele volume de óleo que eu tinha calibrado na bomba, que eu me preparei para deixar exatamente na tabela, está sendo desperdiçado pela má calibração do injetor. Caramba, é todo um equilíbrio, né? Tem que estar tudo em equilíbrio. Senão esse serviço não estiver bom, ele mata do outro profissional. Muito bom. Olha, acho que foi excelente aqui a explicação. Você falou também até da possibilidade de ter fumaça branca e fumaça preta, né? Escura também depois. Esse foi um dos pontos. Porém, o sistema de injeção não é composto só de injetor. Ele é composto de um conjunto de bomba injetora e bico injetor. A bomba injetora também tem um momento exato em que ela manda o combustível. Porque se o ponto da bomba estiver errado, o sincronismo da bomba... Sincronismo significa colocar a bomba na engrenagem com a marquinha, com marca, não é isso. Sincronismo é determinar o momento em que o elemento inicia o bombeio do óleo para o bico. Então, nós precisamos, em uma outra oportunidade, avaliar o quê? Com o comportamento da bomba injetora, saber o que ela produz de efeitos lá também para nós. Já deixou uma pontinha aí para outro tema de quintas automotivas, então se vocês gostaram de invadir aqui o laboratório do Maurício, vamos voltar mais vezes, coloquem aí nos comentários, e se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite, se inscreva que tem muitos vídeos como esse aqui, legais de tecnologia automotiva e personagens com muito conhecimento como o Maurício aqui, ok? Então, muito obrigado pela companhia, até a próxima.